Você é uma criança ali no final dos anos 80. É domingo, você liga a TV e o Gugu tá falando sobre satanismo. No almoço, a família comenta sobre os discos da Xuxa, que quando tocados ao contrário, revelam mensagens diabólicas. À tarde, o telejornal Aqui e Agora faz uma matéria sobre as bruxas de Guaratuba. E à noite, no Fantástico, a gente tá falando sobre o ET de Varginha. E não adianta mudar de canal. Lá estará o Poder da Fé, ou Fala Que Eu Te Escuto. Não importa pra onde você olhe, o pânico satânico tá sempre presente em todos os lugares. No Brasil, a figura do diabo se transformou nas formas mais inesperadas. Ele não tá só nos sermões inflamados dos púlpitos, mas também tá nas telas de televisão, nos brinquedos e nos candidatos da política. Hoje, vamos desvendar como essa figura foi usada como ferramenta cultural, política e social, refletindo nossos medos e ansiedades coletivas. Opa, só por aí? Como tá tu? Gostou do episódio 1 e do impacto do pânico satânico no mundo? Bom, então chegou a hora de falar de nós. Afinal de contas, se Deus é brasileiro, o diabo também parece ter ganhado título de cidadão honorário por aqui. No Brasil, o diabo, o Satanás, é um dos personagens principais do nosso imaginário nacional. E mesmo se você for ateuzão, vão te confundir com um satanista. Não tem como escapar. Ele está no meio de nós. O brasileiro é viciado em enxergar Satanás. Só acredito vendo. É uma expressão bastante popular e comum por aqui. Vou te contar algumas histórias que você vai ficar só o meme. Só acredito vendo. Você vendo. Não acredito. Nesse episódio, a gente vai retomar a história do Satanás do vídeo anterior, mas olhando pra nós. Vamos falar então do pânico satânico brasileiro a partir do caso do Fofão, da Xuxa, do caso Evandro e as bruxas de Guaratuba e uma maldição. O que realmente esconde todo esse pânico satânico brasileiro é o que eu vou te contar, mas antes vamos pro momento do nosso ritual. O ritual do like, do sininho e da inscrição pra conferir se tá tudo certo aqui. Vamos lá, eu espero, sem ritual, sem vídeo. Foi? Pronto? Ok. Então vamos lá. Sente-se na sua cadeira confortavelmente. O pânico satânico brasileiro vem aí. E bom episódio. Você deve se lembrar dos elementos que discutimos dos Estados Unidos, da qual falamos o uso do pânico satânico por lá e como ele é um somatório de psiquiatria, fontes médicas e políticas todas misturadas, certo? Portanto, a histeria é menos sobre o demônio em si, mas mais sobre o medo do grande outro, daquilo que não pode ser explicado ou controlado de maneira racional e cria-se um inimigo para explicar tudo. O demônio é então, assim como Deus, um símbolo-chave para compreender determinada sociedade. A demonologia, ou seja, o estudo histórico e sistemático dos demônios ao longo da história, não é uma entidade fixa ao longo dos tempos, mas sim geolocalizada. Por exemplo, Satanás não costuma aparecer tanto em determinados países. Sabe quais? Aqueles que não têm narrativas religiosas sobre Satanás. Já no Japão, por exemplo, ele se revela, mas como um yokai, um espírito, uma figura sobrenatural com intenções ambíguas. Sacou o ponto? Essa é exatamente a lógica do Japão para pensar toda a sociedade, incluindo o demônio. As representações do imaginário e do medo da morte de um povo falam mais sobre o povo do que o medo da morte em si. Você lembra quando a gente falou do medo do fim do mundo aqui no canal? Se não lembra, pode conferir depois desse episódio aqui. De qualquer modo, no nosso país, o diabo é onipresente. Eu tô com a faca na mão, viu? Calma aí, que voz é essa? Que voz é essa? Ele é o medo, Então pode entrar ele, o diabo. a dúvida, Será que é o diabo mesmo? a raiva canalizada. Tá usando muito meu nome, parceiro. Pô, tá duvidando da presença do diabo, cara. Qual foi, parceiro? Sabe por que? Sabe por que? Sabe que não é o diabo? Dá uma olhada. Aí, ó, dá uma olhada. Não é o diabo. Porque aqui no Brasil, Satanás ganhou angústias e figuras próprias. Pode entrar as freiras! Ou uma mistura de vários Brasis em um só. Formação colonial, escravidão, instituições que surgiram na ditadura militar, o nosso passado cristão, católico, o sequestro do neopentecostalismo, enfim. Como afirma Laura de Mello e Souza no seu livro clássico O Diabo e a Terra de Santa Cruz, a feitiçaria popular no Brasil colonial, um dos primeiros livros sobre esse assunto inclusive, abre aspas. Toda demonologia é na verdade uma heterologia, ou seja, é uma maneira de se falar sobre o outro.
Toda a imaginação do tinhoso é, portanto, fruto da dinâmica indissociável da forma e da formação do nosso povo. Essa mistura, religião, política, entretenimento, humor, zoeira e medo, é o que forma a farofa de religião brasileira e o pânico satânico no Brasil. Então, agora que a gente já falou sobre o pânico satânico gringo, comecemos a falar de nós. No Brasil, há duas vertentes de pânico satânico, pelo que os meus estudos foram mostrando. A gente divide elas em pânico satânico recreacional, ou normalizador, e o outro que é político-religioso criminal. Vamos explicar isso melhor. Primeiro, esse recreacional normalizador. Isso aqui usa o demônio como entretenimento, como piada. O diabo entra aqui como uma parte da nossa narrativa popular, que é feita em forma de piada, mas tem o seu contorno de verdade. E serve para normalizar o medo. O diabo então tá nos brinquedos, nas músicas de rock, nos programas de auditório, e ao mesmo tempo é perigoso. Nós já vamos entrar mais nisso. Já o segundo é o político-religioso criminal. Aqui a figura demoníaca é usada por setores políticos como ferramenta de controle, repressão e ataque, sobretudo a alguns tipos de religião em detrimento a outras. Líderes religiosos como Edir Macedo e Walter McAllister são figuras importantíssimas para entender como a imagem do diabo foi usada para demonizar religiões afro-brasileiras como Candomblé e a Umbanda, sobretudo assentada na figura de Exu. Mas nós já vamos falar de Exu, Umbanda, evangélicos e Edir Macedo daqui a pouco. E no dia do meu aniversário, soltou-se de dentro desse terreiro um bode preto, correu até a minha casa e quando chegou lá botou as duas patas em cima do meu bolo, comeu um pedaço do bolo e depois sumiu. Eu só preciso que antes você entenda que uma estrutura retroalimenta a outra. Enquanto o entretenimento serve para validar e normalizar a existência dessas figuras demoníacas e metafísicas e pode ser considerado um valor de verdade a partir do medo, a segunda estrutura utiliza desse medo para o controle, alimentando ainda mais entretenimento e aí o loop acontece, entendeu? Então calma, que eu já te dei as coisas tudo pronto e mastigada e isso não é muito a cara do nosso canal Normose, certo? Vamos dar um passo atrás então para entender essa conclusão e esse caminho. E esse é o nosso ato 2, farofa do diabo, entretenimento e diabo recreacional. O papel da cultura pop para reforçar o tinhoso. Trying to summon the devil. Why? Nothing good on TV. O pânico satânico brasileiro teve seu auge nos anos 80 e 90, mas começou ali mais ou menos na década de 70. E a partir de então, era demônio, diabo, bruxa, ET, fada, saci, tudo misturado a todo tempo na televisão pra te convencer de que isso era o comum. Por quê? Porque isso dava muita audiência. E a audiência sempre foi o determinador da cultura pop. E por isso precisamos falar dele. O famoso jornal Notícias Populares. O jornalismo brasileiro desempenhou um papel essencial e frequentemente irresponsável na amplificação desse pânico satânico. Para poder vender mais exemplares, o sensacionalismo encontrava no imaginário popular um terreno fértil. Manchetes apelativas, relatos fantásticos e a exploração de figuras demoníacas transformavam notícias em uma espécie de espetáculo. As narrativas, muitas vezes sem base factual, espalhavam paranoia e reforçavam preconceitos, tudo em nome de atrair leitores, quase que debochando e tirando sarro da situação. O Notícias Populares, um dos periódicos que rodava e fazia mais sucesso no período, tinha essa fórmula. Misturava humor, zombaria, seriedade, notícia para criar um ambiente sobrenatural e veicular o seu jornal. O medo era sua mercadoria e a paranoia gerava lucro garantido, como demonstra o excelente livro Espremendo Sangue, uma das fontes desse roteiro aqui. Esse cenário deu espaço a Notícias Populares para trazer notícias muito das absurdas, mas eu admito, entre essas notícias absurdas tem uma lenda urbana que se tornou uma das minhas fake news favoritas. Ou será que ela não é uma fake news? Você conhece o mistério do bebê diabo do ABC? 11 de maio de 1975. Era Dia das Mães, é claro. E as famílias estavam todas reunidas no almoço de domingo. E o assunto era um só, em letras garrafais. O bebê diabo nasceu no ABC. Quem ele era, ninguém sabia. A notícia só dizia que o parto foi incrivelmente fantástico e cheio de mistérios. Apesar da correria por parte das enfermeiras e médicos. Pronto. O boato começou a se espalhar.
Depois de alguns dias, o jornal explicava. Um bebê demoníaco nascia no hospital de São Bernardo. Uma criança com chifres pontudos, pele no corpo inteiro, um rabo de 5 centímetros e um olhar feroz. E como se não bastasse, nasceu falando. Sim, falando. E claro, a primeira frase dele não poderia ser outra. Aqui não é meu lugar. Essa mulher não é minha mãe. Eu vou embora, não pertenço a esse mundo. Vocês são pavorosos, eu tô cansado. Me faltam acessórios pra ser o diabo. Nossa, tô zoando. As pessoas acreditavam, tá ligado? Nisso, velho. O bebê fumando um pigas, tá ligado? Tu fala, que é isso, velho? Ai, o Brasil é bom demais. Brasil! Vai, Brasil! O Brasil parou. Tipo, sério. Porque Notícias Populares soube escalar as coisas direitinho. Nos dias seguintes, o jornal se superou. Cada notícia, uma nova história. O bebê fugiu, os vizinhos dizem que ele soltava fogo pela boca, outros diziam que ele rosnava como um cachorro, disseram que uma das vizinhas só de ver o bebê diabo enlouqueceu, ele assustava taxistas, velhinhos, e uma coisa curiosa chamava atenção. Ele tinha corrido para um ritual de Umbanda e participado como Exu. Anota isso no seu caderninho e segue. Essa é boa demais. Outros relatos diziam que ele pedia sangue humano como lanche da tarde para sua mãe. E tudo isso, é claro, com testemunhas oculares que juravam. Eu vi com os meus próprios olhos. Ou a vizinha que é amiga da esposa do Jorge viu. E bom, se ela viu, é verdade, né? Mas bom, você pode estar se perguntando o que tinha acontecido de verdade. O Notícias Populares tinha essa resposta, é claro. Eram duas as teses. Primeiro, que a mãe do bebê diabo tinha sido convidada para uma procissão na Semana Santa, mas teria deixado de ir, ficado com raiva para ir para a festa e afirmado: não saio de casa enquanto esse bebê diabo não nascer. Segundo, de acordo com um suposto médico, ela teria criado com isso descargas magnéticas negativas, segundo o jornal, e ao desabafar, por causa desse diabinho eu não posso nem curtir com as minhas amigas, isso foi o suficiente para a criança ser punida. Claro. O que a criança tinha a ver para poder sofrer tanto? Quem é que agiu nessa criança? Deus? Porque se foi Deus, é sacanagem, né? O cara é o todo-poderoso e vai punir a criança por chifre de diabo porque a mãe queria curtir uma festinha? Agora, se foi o tinhoso, olha o nível do capeta, olha o nível do Satanás pra caprichar nas trollagens. Ou isso, ou podia, sei lá, ser uma má formação congênita da criança. Mas isso é muito chato, né? E se você se pergunta, ué, mas que médicos eram esses? O que estava acontecendo? E é claro que as pessoas da época também se perguntavam isso. Mas aqui que morava o truque. O Notícias Populares usava as fontes oficiais dos médicos e dos diretores, que, é claro, negavam que qualquer coisa tivesse acontecido. O jornal sabia o que ele estava fazendo. Usando os médicos, a ideia era deixar o leitor pensando: esses médicos estão escondendo algo, estão mentindo, eu prefiro acreditar. Nós já vimos isso algumas vezes aqui no canal, né? O governo não quer que você saiba que... Então por que você sabe? O governo não quer que ninguém saiba, mas você sabe. Essa informação vazou apenas pra você, Alecrim Dourado. E curiosamente você tinha solução, não é mesmo? É a falta que deixa o vácuo do desejo completar. A lacuna de informações fazia com que as pessoas completassem a história com boatos. A dúvida é uma arma poderosa. E isso permitia o Notícias Populares chutar o balde, que começou a veicular depois de um tempo que, apesar dos vizinhos saírem na madrugada procurando o garoto, ninguém encontrava. Até que a igreja, junto com uma clínica particular de São Bernardo, teria capturado o bebê diabo e aberto para visitação pública. Para isso, ele noticiava que tinha uma pequena lista de coisas que você precisava fazer para conhecer o bebê diabo. Tinha que ser maior de 18 anos, tinha que levar um crucifixo, tinha que evitar conversar com o bebê olhando nos olhos, não podia ter problemas cardíacos e precisava assinar um termo de responsabilidade em caso que você fosse tomado por possessões demoníacas. Você tá entendendo que tudo isso gerava um medo e uma verdade ao caso? Isso foram 25 dias seguidos. 25 dias do bebê diabo como capa do jornal. Depois, mais 12 dias que ele foi aparecendo cada vez menos, o que completou 37 dias de notícias sobre o acontecimento. E veja, o jornal vendeu que nem água. E aqui tá a explicação de tudo. O Notícias Populares tinha uma circulação média ali de uns 70 mil exemplares por dia. Com essa história, saltou para mais de 200 mil jornais vendidos. Então tá aí. Imagens chocantes, relatos de testemunhas sem fundamento, manchetes sensacionalistas, tudo isso dá muito dinheiro além de manipular as pessoas. Muito dinheiro.
E isso funda um modelo. Um jeito de fazer jornalismo popularesco que segue até hoje, que espreme sangue para ganhar dinheiro. Mesmo porque, no mesmo mês, a Folha de São Paulo foi atrás dessa história e confirmou. Era só uma criança que tinha nascido com más formações, que foram corrigidas com uma breve cirurgia simples, e a criança foi para casa poucos dias depois. História resolvida, certo? Claro que não. O imaginário coletivo já tinha abraçado o mito e aí ninguém mais segura. O bebê diabo nem precisava ser real. Ele virou maior que isso e passou a viver no nosso imaginário, em nossos corações. E a história nem original era. Se você parar pra pensar, poucos anos antes, o bebê de Rosemary, aquele filme de terror, causou pânico no mundo inteiro. E a história do bebê diabo é literalmente a mesma. Uma mãe com um bebê satanás e pregando medo no bairro e na região e tudo mais. E a gente já falou muito do estrago que o bebê de Rosemary fez no imaginário americano, né? Aqui foi igual. Mas essa fake news eu escolhi acreditar. E dizem que o bebê diabo continua por aí. São muitos boatos que ele continua rondando. A última vez que eu ouvi foi que o bebê diabo tava correndo por aí, gritando pelo direito de todo mundo ter o próprio inferno e ter liberdade de expressão pra queimar uns aos outros. E ele só não falava mais coisas porque tava sendo perseguido pela China e... Acorda, cara! Acorda, gente! Acorda! Deixa de e vem pra cá. Porra, que maneiro, hein? E esse imaginário fundou uma outra febre, o rock. Mas você fica nervoso, cara, à toa? Às vezes eu fico. O que é isso, velho? Umas paradinhas de brinquedinho, né? Mas você costuma usar isso nas pessoas, cara? Eu costumo, cara. É mesmo? O bebê diabo fazia parte de um outro imaginário de pânico satânico brasileiro. Aquele para atacar a juventude, o rock and roll, o comunista e todos aqueles que atentassem contra a moral e os bons costumes. Vamos um pouco falar de rock? E é claro que nos anos 70 e 80 o rock brasileiro também não escapou da demonização. Muitos artistas passaram por isso, mas sobretudo Raul Seixas e Rita Lee, que foram acusados de fazer pacto com o diabo para fazer sucesso e influenciar a juventude rumo à rebeldia e serem contra o governo. Não era a ditadura que fazia o jovem ser contra o governo, não. Era o pacto do diabo do Raul Seixas. Mas é claro, Raul também gostava de ironizar, provocar e deixava espaço para isso. O que era suficiente para os setores conservadores da época da ditadura ficarem malucos com Raul Seixas. A lei do forte, essa é a nossa lei e a alegria do mundo. Faz o que tu queres, vai ser tudo da lei. Sem perceber que o que ele estava fazendo não era desrespeito à religião, mas críticas ao topo do poder. Em sua parceria com Paulo Coelho, o auto-intitulado O Mago. Eles fizeram muitas canções com essa estética do obscuro. Para esconder críticas ao status quo e à ditadura, eles colocavam Judas, o diabo, o demônio, os reis, essas figuras todas para poder constituir suas memórias. Ouro de Tolo, por exemplo, é uma crítica ao padrão de vida imposto pelo milagre brasileiro da ditadura, mas tudo escondido, tudo pra driblar a censura. O demônio. E aí as mensagens políticas passavam, sabe? Não é à toa que Raul Seixas gostava de se chamar de mosca que pousa na sopa. Ele gostava de incomodar. Colocar fada, Papai Noel, Deus e o diabo na mesma música era uma provocação em sociedade alternativa. E sociedade alternativa só pode ser pânico satânico. E o rock e o terror se tornaram um espaço, uma arena, um lugar pra gente poder disputar, fazer críticas políticas, porque as pessoas tinham medo desse espaço e não o boicotavam. Então, a repressão acabou abrindo um espaço e um cenário, porque tudo que é proibido vira um lugar de criatividade. Até porque, enquanto isso no Brasil, o AI-5 comia à solta. A violência do Estado tava pegando. Gente queimando nas celas de tortura, um verdadeiro inferno que usava o bebê diabo, o rock ou não sei o que lá para disfarçar e pregar moral e bons costumes. Futebol, propaganda e satanás divertiam e amedrontavam o povo que não enxergava o verdadeiro inferno instaurado. O golpe de Estado foi caracterizado inicialmente pela vinda das tropas de Juiz de Fora, né? As tropas de Juiz de Fora foram comandadas por um general chamado Olímpio Mourão. Assim sendo, declaro vaga a presidência da República
Mas essa paranoia não valia só pra quem era mais hardcore não, tá? Até os que ajudavam o regime, os mais moderados, acabavam dançando nessa coisa de Satanás. Até o rei Roberto Carlos foi acusado, com o disco A Guerra dos Meninos, de que ele teria colocado mensagens obscuras quando tocava o disco ao contrário. Aliás, esse é um delírio à parte, né? A loucura do disco ao contrário. É o backmasking, uma técnica que surgiu porque o tape, o disco e as coisas todas estavam aparecendo. E com essa tecnologia toda, as pessoas, obviamente, sobretudo os artistas, gostavam de brincar de experimentação. Por que você tá ouvindo isso ao contrário? O que você tá procurando? Hein? Gostavam de, obviamente, girar as coisas ao contrário para ver o que acontecia. Então não é que é fake news. Muitos artistas usavam de propósito essa imagem de tocar o disco ao contrário nas suas músicas. Só que aí olha como a coisa soa quando você coloca algo ao contrário. Parece mesmo o Satanás. Até se você colocar o Normose ao contrário, vai dar no mesmo. Quer ver só? Então pronto, né? Aí o pessoal pirou. Geral ficava colocando mensagem em tudo quanto é disco. E passou a usar isso de provocação, tipo o Pink Floyd, por exemplo, que colocou mensagens do tipo: olá, caçadores, parabéns, vocês descobriram a mensagem secreta. Agora, por favor, voltem a ouvir o disco normal. E isso bastava pro pessoal ouvir tudo ao contrário e procurar coisa onde não tem. Porque é a partir dos desejos e do que é vazio que o pânico satânico se forma. Lembra do primeiro episódio? Então, já que falamos de Roberto Carlos, do Pelé, para ilustrar essa parte, a gente precisa falar da rainha. A rainha do inferno de Satanás. Maria Mulão, não vale nada. Botou fogo no inferno, que mulher mais desgraçada. Foi, botou fogo no inferno, e que mulher mais desgraçada. Vem gente! No final dos anos 80 e início dos 90, eu não preciso te contar o que era a Xuxa do nosso país, né? Eu cheguei aqui 3 horas da madrugada, isso não pode acontecer. Deixaram o mal sentar e as crianças ficaram. Que show da Xuxa é esse? Que show da Xuxa é? A rainha dos baixinhos que estava em todos os lugares e vendia muito produto. Só que nem todas as crianças podiam ter acesso aos produtos. E a história a seguir é baseada numa mãe sem dinheiro e cansada de ouvir a filha pedir presente e boneca da Xuxa. Essa boneca da Xuxa era um artigo de luxo, um desejo de consumo. Olha o tamanho dessa boneca. E anote esse ponto, isso é importante. Então, tudo começou em 1989. Novembro de 1989, em Sorocaba, no interior de São Paulo, quando uma multidão tomou a igrejinha principal da cidade querendo a justiça. O motivo? Diziam que uma boneca da Rainha dos Baixinhos havia sido exorcizada e estava guardada a 7 chaves no Museu Sacro da igreja. E a população queria pegar a boneca e acabar com ela. Por quê? Porque a boneca da Xuxa era possuída. E como toda boa conspiração, a coisa vai aumentando até que uma hora explode. Vem gente! Uma mãe pobre, desconhecida da cidade, teria vivido um mistério. Sem dinheiro para conseguir comprar a bonecona, a mãe disse um dia, irritada, mas brincando, que só conseguiria comprar essa boneca com a ajuda do diabo. Foi dormir, beleza. De manhã, ela checa a bolsa e tava lá. A quantia exata para comprar a boneca. A filha adorou e tal, porém, na primeira noite, a coisa começou a ficar estranha. A criança acordou cheia de arranhões. As unhas de plástico da boneca teriam ficado manchadas de sangue. A mente criativa por trás da história ainda acrescenta a informação de que a mãe, apavorada, levou a boneca para a igreja, onde teria sido guardada pelo padre da cidade, o Monsenhor Mauro Valini. E aí a população foi lá fazer justiça, né? Paus, fogos e pedra para pegar a Xuxa. Esses boatos faziam com que pais e mães queimassem a boneca da Xuxa, temendo que ela poderia trazer o diabo para dentro de suas casas. Mas o que provavelmente aconteceu de verdade é que as mães precisavam dar um jeitinho ou alguma desculpa para não comprar a boneca para suas filhas. E provavelmente o que aconteceu foi assim: então filha, não pega essa boneca não, porque na verdade ela é possuída pelo tinhoso. E a lenda vai aumentando e daqui a pouco vira verdade.
E essa lenda soma-se a outras acusações que a Xuxa tinha. Ela foi acusada de fazer gestos satânicos em público, quando isso na verdade significa literalmente eu te amo. Teve boatos do que o nome dela era uma junção de palavras ligadas a entidades malignas. E anota essa no caderninho também. E se lá em Sorocaba a história acabou com a polícia indo pra igreja e o padre tendo que explicar que nada tinha acontecido, a Xuxa passou o resto da vida dela tendo que explicar esses boatos, essas coisas, esses pactos e tudo mais. Até que um dia ela cansou de explicar e passou até a brincar com isso em propagandas, olha só. Dos demonios. Uno se llama Oshu y el otro se llama Shango. Si tú juntas la última sílaba de Oshu y Shango, y la primera de Shango te da Xuxa. Bueno, Shu en japonés es arco-íris, Sha es bonito. Me gustaría que pensaste que yo soy un arco-íris bonito do que un Shu Shango. Que él denunció en Santiago de Chile a fines de marzo que Xuxa tiene un pacto con el diablo. Yo no puedo hablar sobre eso porque yo no conozco mucho sobre iglesia evangélica. Yo estoy contra un poco de fanatismo. Todo demás hace mal. Yo no conozco yo no tengo nada contra la vida que quieres. Yo creo en Dios solamente. Y si esto es pecado, muy bien, yo soy una pecadora. Y todo surge del hecho de escuchar al revés, donde al parecer habría gente que habría escuchado. ¿Lo haría también? Sí. Es una cosa que bueno, perdóname, más idiota, porque mira, yo escribí, las personas escribieron en portugués, y en portugués no se queda nada, mas es una cosa muy extraña que las personas empiezan a oír la música de trás para frente, porque é uma loucura. Outro caso que ilustra bem o diabo recreacional é o boneco do Fofão. O Fofão, o personagem simpático, criado pelo falecido Orival Pessini, foi um ícone da TV brasileira dos anos 80. Ele era inspirado no filme ET, segundo seu criador, que só tinha trabalhado com adultos até então, e decidiu se aproveitar da carinha do ET, esse bichano alegre, com tanto sucesso dos anos 80, para fazer o boneco dele. Tava tudo certo, por vários anos, Fofão, maior sucesso, até esse homem aqui chegar. Deusenir Prieto. Mas calma, Deusenir é um cara legal. Ele só era gerente de desenvolvimentos da fábrica que criou uma estrutura especial para segurar a cabeça do boneco, que acabou fazendo a coisa parecer uma adaga. Não tinha nada pontiagudo nem cortante, mas foi o suficiente para alimentar a imaginação do povão. Acho que não vai sair isso aí. Tem uma faca, mano. Não tem uma faca. De jeito nenhum. Olha aqui, olha aqui. De jeito nenhum. Vai tomar! Cara, olha isso, mano! E então, de repente, esse boneco aqui fez sucesso. O boneco Chuck, que era possuído pelo espírito de um assassino e usava faca para matar suas vítimas. É impossível não notar as semelhanças do Fofão com o Chuck. E se o Chuck usava faca, o Fofão só poderia ser maligno. Todo sentido, né? Não. Mas e daí? Foi isso que vingou. Será então que o Fofão tinha copiado o Chuck? Será então que era uma questão de plágio? Aí você vai pesquisar e descobre. O Fofão veio 10 anos antes. Taranã! Isso é tenso? Na verdade não. Na verdade só prova que demorou até o Chuck chegar pra alguém se incomodar com o boneco do Fofão. E mais do que isso, olha pra aparência da criança dos anos 80. Olha pra roupa das crianças dos anos 80. O Chuck foi inspirado nesse boneco aqui. Provavelmente o Fofão também. Mas é isso, toda criança dos anos 80 usava essas roupinhas engraçadinhas e a história é essa. E se você tá pensando, ai, como historiador é chato, quebra toda a magia das coisas, tá bom, desculpa. Então eu vou soltar aqui a minha teoria da conspiração. Nessa época tava rolando uma crítica muito grande à indústria dos brinquedos, o medo dos brinquedos malignos e tudo mais e tal e coisa. Então, no ano de 1990 e pouco, Toy Story aparece por aí. Será que Toy Story é uma resposta da indústria para voltar a humanizar seus brinquedos? Não sei. Isso aqui é fonte tirada do cu. Já que você gosta tanto de conspiração, tô dando aqui só uma opinião. Essa sim não tá embasada em porra nenhuma. O resto tá nas fontes aqui na descrição. Essa aqui não. Mas tá bom, tá avisado. Soltei a minha conspiração. Mas falando sério, essa lenda urbana toda tornou tanto o Fofão quanto a Xuxa objetos de luxo, itens de colecionador, coisa de gente descolada, fashionista, que tem planta e mora na Santa Cecília e adora ter um Fofão. Isso porque um boneco do Fofão hoje vale 700 contos, 800 contos. Uma boneca da Xuxa de 500 a 2.000 reais. E como é que eu sei disso? Porque eu tenho plantas e moro na Santa Cecília? Não.
Mas é porque no meu delírio, ou no delírio aqui da equipe, a gente achou que a gente poderia comprar ou alugar um bonecão desses pra poder fazer parte do cenário. E aí eu fui pesquisar. Dá não, velho. Mas ó, a gente conseguiu fazer isso aqui, serve? Tem um PNG do Fofão aqui, ó. Aí você usa sua imaginação, tá bom? Eu falei que dava pra ter alugado uma roupa. Ele não quis. Ela queria me vestir de Fofão. Teria sido louco. Eu falei que dá. Teria sido louco. Mas agora vamos olhar de fora, sem o misticismo. O que é que de fato tinha aqui? No caso da Xuxa, a fama de uma mulher com apenas 24 anos, uma das pessoas mais influentes do planeta com tão pouca idade, que iniciou sua carreira com 16 anos e logo já bombou. Uma mulher dessa época ou era sexualizada ou teria pacto com o tinhoso para fazer sucesso. E com carisma ainda, só pode ser obra de Satanás. É por isso que, com frequências, artistas e a própria cultura pop ia taxar de satanista, na medida em que, além de movimentarem muito dinheiro, eles rompem com o tradicional e servem para gerar incômodo ou entretenimento para nós. E nós somos levados a crer que não é o mercado, o empresário, o dinheiro investido, o talento, a dedicação e a sorte do artista que fizeram ele chegar no topo. Não, é o pacto com Satanás, claro. E é dessas que vem a acusação. O nome da Xuxa seria uma prova do pacto. Xuxa igual Exu mais Xangô. Parece convincente? Pra quem quer acreditar, com certeza. A verdade é bem mais simples e nada mística. A Xuxa, na verdade, foi salva pelo seu irmão. Porque se ela não fosse Xuxa, o apelido, e nem a mãe dela tivesse mudado de opinião por causa do irmão dela se chamar Maria da Graça, a Xuxa ia se chamar Morgana Sayonara. Ou, se ela fosse menino, ela ia se chamar Jandrei. O irmão da Xuxa salvou a Xuxa. Mas para além disso, o nome Xuxa é só um apelido de infância. Não tem nada. Fim. É chato. É bem chato mesmo. E por isso que a fake news roda por aí. Mas agora esse vídeo tem uma virada. Se até aqui essas histórias têm sim alguma graça, e eu escrevi o roteiro para tornar essas primeiras partes engraçadas, a graça vai acabar aqui. Feito um sopro de Zambi pra ajudar seus filhos quantos a enfrentarem a guerra. Você percebeu que em algum ponto todas essas acusações levam para a religião de matriz africana ser odiada? Existe uma linha invisível que liga todas essas histórias de conspiração ao racismo religioso do Brasil. A demonização dessas figuras não são coincidência. Desde acusações de pacto ao ataque do nome, o pânico satânico não acontece por acaso. Isso é guerra religiosa. Pastores de Edir Macedo. E uma nova revelação. O plano da Igreja Universal para chegar ao poder. Edir Macedo ensina as táticas para convencer o povo a fazer doações e se refere aos fiéis com deboche. Pessoal, você vai ajudar agora na obra de Deus. Se você quiser ajudar, amém. Se não quiser ajudar, Deus vai ajudar outra pessoa para ajudar, amém. Entendeu como é que é? Se quiser, bem, se não quiser, que se dane. Ou dá ou desce. Sim, o próprio Edir Macedo. O nome do livro? Orixás, Caboclos e Guias. Deuses ou Demônios? Um nome que pelo título você já entende que lá vem Labachuri Decantare. E por isso eu decidi fazer uma parte e te explicar um pouquinho do livro em si, para você entender com quem e no que a gente está se metendo. Esse livro não só pega carona no pânico satânico, mas também é um dos responsáveis para colocar em escrito todo estímulo a ataque a religiões de matriz africana, e a parada é tão pesada que o livro chegou a ser proibido em 2005 pela justiça, ficou 1 ano fora das prateleiras, foi confiscado por intolerância religiosa, mas aí é claro, depois desse 1 ano, o TRF de Brasília acabou liberando, em nome de sempre ela, a liberdade de expressão, que na verdade sempre se disfarça de liberdade de ódio. A ironia é que o texto saiu igualzinho na reedição, ou seja, o que se liberou na verdade foi racismo religioso no nosso país. E você sabe como funciona. Tudo que é proibido gera curiosidade, ganha valor de verdade. E é claro que a demonização das religiões de culto africano não só já vinha de mais de 100 anos, mas o próprio Edir Macedo pegava a onda e surfava do televangelismo, em programas como Fala Que Eu Te Escuto, ou tantos outros que usavam do seu espaço para atacar as religiões que não fossem evangélicas. Ou menor ainda, neopentecostais,
Ou, menor ainda, participantes da Igreja Universal do Reino de Deus. Esse livro, então, não é sobre religião e espiritualidade, é sobre política e poder. Não que Edir Macedo, em algum momento, estimule claramente a violência a templos e cultos de outras religiões, mas o teor do texto é tão violento que isso acaba sendo apenas uma consequência. Se você cresceu com amigos, família, ou se você mesmo já participou desse tipo de religião, você sabe como o diabo, transformado em Exu, é figura central para os ataques dos neopentecostais. Eles veem demônio e diabo em tudo, na cultura pop, nos filmes da Disney, em tudo que não dá 10% pro Sr. Edir. Dizer que o livro é intolerante religioso é pouco. Esse livro é nojento, para dizer bem o mínimo, e não ser barrado pelo YouTube nem tomar processo. E como é que eu sei disso? Orixás, caboclos e guias. Eu consegui uma edição desse livro para escrever esse roteiro e precisei ler essa porcariada para te contar o que tá falando. E se o livro é perigoso, é isso que você vai saber daqui pra frente. Então, primeiro de tudo, quem é Exu de verdade e o que ele representa para as religiões de matriz africana? Vamos continuar com o vídeo depois desse meu à parte. Exu é um orixá que simboliza a ambiguidade, a comunicação entre as encruzilhadas e os diferentes planos de existência. Ele é imprevisível, instável e sensual, para trazer um caráter complexo dessa figura. E é justamente essa multiplicidade que o tornou alvo preferencial das igrejas neopentecostais. Para Edir Macedo, em seu livro, há uma centralidade dos problemas do mundo em Exu. O livro pinta Exu como a maior ameaça espiritual do Brasil, vinculando sua imagem à criminalidade, ao desvio moral, ao fracasso econômico. O bagulho é nojento. No livro de Edir, Exu é visto como uma personificação do diabo cristão, uma representação demoníaca que precisa ser exorcizada e erradicada da sociedade. Essas são as palavras, erradicada da sociedade. Edir prega por exorcizar aqueles que adoram Exu, o que eventualmente, na prática, gera roubo, destruição, ataques a terreiros Brasil afora até hoje. E tudo isso transmitido na televisão. Possessões demoníacas, aquela ideia da dramatização tosca da Yurd, que é pra deixar o fiel com medo e reforçar essa visão de intolerância religiosa porca. E sabe o que me dá mais raiva? Porque fazer isso pra mim é tipo chutar criança ou bater em idoso incapaz. Você tá mexendo no mais íntimo de alguém. Você tá usando do medo pra mexer no fundamental, o exercício da fé, da crença. Uma ferramenta tão única humana que é usada para pregar divisão, briga e, sobretudo, deixar o fiel comendo na mão de Edir Macedo, morrendo de medo do Satanás em todo lugar. Então, muito mais raso do que o debate se deuses e demônios existem ou se não existem, o que compõe a página 1 da fé nos deuses ou na fé ateísta, a questão é mais sutil. E eu nunca mais pretendo falar isso que eu vou falar agora aqui no nosso canal, mas eu vou dizer: Deus e diabo não existem e existem ao mesmo tempo. Parece contraditório, mas é simples. O que realmente existe são experiências de transcendência, independente da realidade das figuras em si. Algo que faz parte da cultura humana desde o início dos tempos. Deus e o diabo existem na medida que as suas imagens influenciam homens e mulheres a se comportar de determinada maneira do mundo, mudar a política do planeta e agir de acordo com a existência. Então, nesse sentido, eles existem para quem crê, mas não da mesma forma que as verdades científicas e materiais existem. Mas existem. Além disso, Deus e o diabo são metáforas do nosso psiquismo e das nossas tendências sociais. Santos, anjos, deuses, demônios, orixás, todos são nomes de histórias que carregam uma cartilha moral. Elas nos atraem, nos controlam, nos regulam, e toda a mística trata, na verdade, de uma história simbólica, que fala dos nossos medos, dos nossos desejos, dos nossos dramas, afetos e fantasias. E o que importa, afinal, individualmente, se o sujeito viver um preceito espiritual que traga sentido e coletivamente essa crítica puder coexistir com as outras crenças de mundo e ele usar essa crença de mundo pro bem da coletividade, pouco importa. Do contrário, teremos o egoísmo espiritual ou um fundamentalismo do divino impondo-se sobre o coletivo. A existência ou falta da existência dessas figuras é bem menos importante do que o que fazemos com elas, ou o medo da falta delas. A demonologia é então uma ferramenta
poderosa, porque nos ajuda a entender as repressões sutis e as forças da sociedade que usam desse demônio para criar um certo tipo de discurso. Nesses 2 episódios, eu espero que eu tenha te mostrado que a cada tempo novas faces do mal são atribuídas, novos cultos vão aparecer, novos brinquedos possuídos, novas forças do maligno, e de novo, e de novo, e de novo, e de novo. O pânico moral é um instrumento de controle, e a gente tem que tomar parte desse controle. Isso feito, não importa a sua crença. E para fazer isso, é preciso compreender, então, esse demônio, esse diabo, a demonologia. Então, é claro, se você chegou até aqui, já sabe, a gente não para mais. Um episódio já anuncia o próximo. E este aqui continua no episódio 3, Demonologia, o estudo do Satanás ao longo da história e como tomar poder desse afeto de controle para que a gente então crie uma melhor coletividade. Se você gostou dessa série, já sabe, like, sininho, inscrição, comenta aqui embaixo se você já passou por essas coisas, se você tinha medo do fofão, do boneco do Satanás, da boneca da Xuxa, se foi proibido Yu-Gi-Oh! Na sua escola, não sei. Vamos conversar. Assina o nosso canal, que é isso que permite a gente continuar existindo, ou se não, a gente vai ter que fazer pactos bem estranhos. É nóis, fica suave, fica em luz e falou. Esquivo, me desaparezco.